Nunca é do nada. A depressão não é só tristeza. A depressão ela é como um vírus capaz de desativar o córtex pré-frontal responsável pela motivação e por tomada de decisão. E quando ela desativa o córtex pré-frontal, ela vai tornar imperativa a amígdala responsável pelo medo, responsável pela tristeza, responsável pelos sentimentos piores que o ser humano pode ter dentro de si. E às vezes ele não sabe identificar de onde está vindo isso. E se esse assunto interessa para você, para a gente ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas que precisam dessa informação, deixa um like e compartilhe esse vídeo também. Eu tenho lidado com pessoas que, quando tá tudo bem, parece que tá tudo normal, tá tudo bem. Não tem motivos para estar com melancolia, não tem motivos para estar triste, não tem motivo para estar com angústia. E tem angústia, tem tristeza, tem irritabilidade. Aliás, eu quero dizer, não é para todo mundo que o sintoma de depressão vai ser tristeza. Por exemplo, existem homens que, ao invés de tristeza, ela vai dar um pico de irritabilidade. Então, o sintoma pode variar. Para a mulher pode ser melancolia, pode ser tristeza, pode ser uma angústia. Para o homem também pode ser uma angústia, mas ele vai manifestar um nível alto de irritabilidade. E eu quero te falar o seguinte, o que nós precisamos focar aqui, esse é o foco central deste vídeo, é poder mostrar para você que isso não vem do nada. Todo ser humano, é uma coisa que eu falo dentro desse livro, pare de ouvir os outros e comece a escutar a si mesmo. Todo ser humano é fruto de memórias. Existe uma estrutura cerebral, existe uma região no teu cérebro definida como o hipocampo. Essa região ela é responsável por memórias. Então, escute o que eu vou te dizer. Todo ser humano é fruto de memórias, memórias genéticas e memórias experienciais. Memórias genéticas são aquelas memórias que você herda dos seus antepassados, seus pais, da sua árvore genealógica, etc. Essas memórias elas fazem parte de você, fazem parte do seu DNA. Mas além dessas memórias genéticas, existem as memórias que são memórias experienciais, que vêm de fator, por exemplo, epigenético, que é ambiente, conexões com pessoas, experiências de vida que você teve, a forma que você foi criado, a forma que você foi educado. Tudo isso altera toda a sua estrutura psíquica. E muitas das vezes nessa região denominada como hipocampo, pode ser que nessa região, como todos nós somos fruto de memórias, as memórias que você tem, que pode ser memórias conscientes, grave isso. Então nós temos memória consciente, que são memórias que você lida no dia a dia, por exemplo, você tem consciência do que é certo, do que é errado, você tem consciência do que é a vida, você tem consciência, por exemplo, do que é a saúde, você tem consciência de que tomar refrigerante faz mal, você tem consciência que fumar faz mal, você tem consciência do que é certo, do que é errado, ok, mas é necessário entender que você também tem a mente pré-consciente. O que é a mente pré-consciente? São memórias que estão armazenadas dentro de você, que você lida temporariamente com elas. E na mente pré-consciente, por exemplo, tem lá, com base nos 5 sentidos, vamos lá nos 5 sentidos, olfato, paladar, visão, audição e o tato. Tudo isso gerou em você memórias, porque ao longo da vida você ativou esse recurso. Pega isso aqui, ó. Ao longo da tua vida, você viveu ativando esses recursos. Você viu coisas, você sentiu coisas, você teve cheiro das coisas, você ouviu música, ouviu palavras, você teve tato, teve toque, ou carinho, ou agressividade, coisas que aconteceram com você, que ativou em você memórias. Essas experiências que você teve através dos 5 sentidos, o teu cérebro captou, gravou e neuroassociou. André, o que é neuroassociar? É quando o cérebro grava uma experiência associando a um determinado evento, a uma determinada ocasião. Vou dar um exemplo no caso de afeto. Uma pessoa, uma criança que no passado se sentiu acolhida, amada, protegida, o cérebro também pega essa experiência, grava e cria uma interpretação sobre o que é a vida, o que é as pessoas, o que ela significa para as pessoas. Olha, você é alguém de valor, você é amável, as pessoas gostam de você, você é querida. Consequentemente, o seu cérebro associa aquilo e coloca em você uma memória de valor. Você é alguém de valor. Mas da mesma forma, uma pessoa que foi uma criança um dia, onde ela mais teve xingamento, então ela ouviu o xingamento, ela apanhou, ela sentiu a agressão, ela teve desprezo, ela teve rejeição. Esses mesmos padrões de fora para dentro, o cérebro ativou os 5 sentidos, ok? Ativou os 5 sentidos, e esses 5 sentidos pegou essa experiência, codificou e trouxe para ela uma trilha neural associando aquele ambiente, aquela ocasião, aquela situação, seja familiar, seja na escola, algo do passado. Ele associa aquilo como algo bom ou algo ruim.
Consequentemente, para cada memória anexada nessa região denominada como hipocampo, estou falando assim para ficar mais didático, o cérebro vai ativar um padrão químico e um sentimento. Ou seja, o ser humano ele é composto, ele tem uma fabriquinha aqui dentro de hormônio e neurohormônio. Esses hormônios eles são ativados com esses estímulos. E aí eu quero te dizer algo aqui muito importante que eu também falo dentro desse livro. Dentro de você existe um radar. E esse radar ele está configurado para você atrair e acessar aquilo que faz sentido para ativar esses sentimentos que já é familiar dentro de você. Deixa eu contextualizar isso para você. Se dentro de você, nessa região hipocampo, tem mais memórias que ativaram em você sentimentos, por exemplo, como rejeição, sentimentos de desprezo, sentimentos que trouxeram o significado de não valor, de não pertencimento, ou seja, é como se você olhasse para o ambiente, para a vida e para as pessoas, como você sendo um espectador do protagonismo de alguém. Ou seja, eu não me vejo vivendo aquilo, eu não me vejo pertencendo àquilo. É a necessidade de pertencimento, esse sentimento, você pode crescer, você pode fazer uma faculdade, você pode fazer um curso, você pode evoluir cognitivamente, mas as suas emoções elas podem estar presas nesses sentimentos que são negativos. Então, se sua mente está presa nesses sentimentos que são negativos, o que acontece com você? A sua própria mente cria, cocria, atrai e acessa ambientes que vão ativar os sentimentos que são semelhantes àqueles que já estão incutidos em você. Tá fazendo sentido o que eu estou dizendo? Se está fazendo sentido, dá like, deixa um comentário e compartilhe com mais pessoas. Pega o que eu estou te dizendo. Não adianta você querer mudar a realidade se dentro de você o que predomina são esses sentimentos. E às vezes você casou, a pessoa na qual você casou até te coloca em situações, em ambientes, em coisas que são diferentes a esses sentimentos. Mas aí o que ocorre dentro de você? É como se você sentisse que você não merecesse. É como se você sentisse que esse ambiente não te pertence. É como se você sentisse até um patinho feio naquele ambiente, um patinho fora d'água. Tá fazendo sentido o que eu tô dizendo? Aquele ambiente não é teu, aquele ambiente não é para mim. Qual é o ambiente que é mais familiar para você? Talvez um ambiente de tristeza, de melancolia, de sofrimento, de rejeição, sentimento de abandono, sentimento de crítica, de agressividade, de repente, e enquanto você não vive isso, você sente que você está fora da sua frequência original. E aí o teu cérebro vive te sabotando, te sabotando, te sabotando para você ou criar ambientes e situações tóxicas para justamente você reviver as memórias e os sentimentos negativos do seu passado, ou ele vai te trazer uma frustração por justamente você não estar vivendo aquilo. E esta frustração vai buscar você ativar esse padrão que já está familiar dentro de você. André, tá fazendo muito sentido para mim tudo isso, mas a questão é como que eu faço para resolver? É possível resolver? E aí que vai uma saída para você. Os últimos 10 anos da minha vida eu me dediquei a estudar exatamente sobre isso. Neurociência, psicanálise, psicologia positiva, e eu sou criador do método chamado Método IPP, que tem ajudado muitas pessoas através de uma técnica na neurociência chamada neuroplasticidade ou plasticidade cerebral. Nós podemos não apagar essas memórias dentro de você, mas nós podemos criar novas memórias que vão trazer novos sentimentos que também se tornarão familiar dentro de você, ao ponto de você substituir esse sentimento negativo por um novo sentimento que vai te colocar no patamar de vida que você muitas vezes quer, mas não consegue usufruir, não consegue acessar. Mas não é uma imersão motivacional, porque você não precisa de mais motivação. Você não precisa de palestra motivacional. O que você precisa é trazer a consciência desses fatos de maneira mais explícita, talvez mais técnica, mas também mais objetiva. Aquilo que está inconsciente, trazer para o consciente, onde milhares de pessoas têm vivenciado isso, e está aqui os depoimentos dessas pessoas, tanto no meu canal do YouTube, como também no meu Instagram, que você pode seguir aí, André Luiz, _EPP, vocês verão depoimento de pessoas que já viveu todas as experiências, palestras motivacionais, treinamentos com coaches, mas que não obtiveram o resultado como tiveram o resultado participando dessa imersão comigo. E se isso aqui faz sentido para você, deixa um comentário, deixa o seu contato de repente. Eu vou deixar o link do meu Instagram aqui também, que são outras plataformas que eu tenho. Você pode me seguir e quem sabe nós podemos nos conectar para viver uma experiência que eu chamo Jornada da Mente Livre Método IPP. Um grande abraço para você, Deus abençoe e olha, a sua situação atual não define o seu destino final. Você não está condenado mentalmente numa prisão perpétua. Você pode sair daí, basta entender o como. Tamo junto!